especial pra gente e eu queria muito, muito, muito agradecer a presença dela. Ela é artista, cantora e também autora publicada. Em seu trabalho, ela combina a música, a escrita e as ilustrações para expressar sentimentos ligados ao crescimento, à juventude, à melancolia e às emoções que mudam ao longo da vida. Muitas de suas músicas também fazem parte de animes. Entre elas temos Snow Noir, também, que é tema, na verdade, de encerramento do anime The Irregular at Magic High School, Step Lichens Arc. Além disso, a sua música Seishunante Iranaiwa já ultrapassou 14 milhões de visualizações. Então, sem perder muito tempo, eu quero que vocês recebam com muito, muito carinho Mia, do Sangatsu no Fantasia! Mais palmas pra ela, gente, que ela merece. Olha como ela tá linda. Ela veio aqui do Brasil, hoje também azul pra torcer pra gente. Queria começar pedindo pra Mia dar uma introdução pro pessoal se apresentar, pode ser? 3月のファンタジアのミアです。お会いできるのを楽しみにしていました。よろしくお願いします。Muito prazer, eu sou a Mia do Sangatsu no Fantasia. Fico muito feliz de poder encontrar com todos vocês. Bom, nós vamos começar aqui o nosso papo, gente. Eu tenho algumas perguntas para fazer para a Mia e eu acho que muita gente também tem. Então, no final, nós teremos um momento de perguntas dos fãs. Já vão pensando aí o que vocês querem perguntar para ela, tá? Queria começar agradecendo pela sua presença. E é a sua primeira vez no Brasil. Quero saber o que você está achando do nosso país, como é que foi essa recepção? はい、初めてブラジルに訪れたんですが、とにかく昨日のライブの印象がとても強くて、ブラジルの、お客さんがとっても熱狂的に愛情をたくさんステージに伝えてくれたのがとっても嬉しくて感動しました。 Bem, essa é a minha primeira visita aqui no Brasil, né? Mas, como o show foi ontem, ainda tenho bastante, uma memória bastante forte sobre a apresentação de ontem. Fiquei muito surpresa com toda a expressão do calor e de amor do público, e isso me deixou muito feliz mesmo. O público brasileiro é diferenciado, né? Vamos combinar, vamos combinar. Mas ela já também esteve em outros lugares, né? Por conta das músicas de anime que ela fez, ela também se apresentou em eventos ao redor do mundo. E pra ela, o que ela mais espera do público quando ela se apresenta fora do Japão? そうですね、国によって盛り上がる曲が異なったりするので、この国の皆さんはどの曲が好きなのかなって想像するのが毎回いろんな国でライブをするたびに楽しみに思います。 Em cada país possui um gosto, cada país, cada pessoa gosta de uma coisa, né? Então eu gosto muito de ficar imaginando o que esse país, né, nesse país as pessoas gostam, né, curtem, e é uma das coisas que eu mais gosto de fazer ao longo dessas minhas visitas em outros países. Voltando um pouquinho para essa questão de ser a primeira vez dela aqui no Brasil, qual foi a impressão que ela teve da cidade, né?
né? Tirando o evento, o público, a gente sabe que já é um momento especial, né? Mas ela conseguiu passear pela cidade, fazer alguma coisa aqui, comer alguma coisa diferente aqui no Brasil?360度ガラス張りの、場所でサンパウロの街を見渡すことができましたし、あと VR 体験をしてサンパウロの街を隅から隅まで空を飛びながら、見渡すことができてすごく広くて魅力的な街だなと思いますし、あと街中に壁にいろんな絵が描かれている、それがどれもとっても素敵で、私はアートが大好きなので、すごく刺激的な街だなと思いました。Nessa visita a São Paulo, eu pude visitar o Som da Sky, né? Um local onde eu pude observar a cidade numa vista panorâmica, né, de 360 graus. E nele eu também pude experienciar uma visita aérea por meio de VR, né, uma realidade virtual, né, e pude perceber o quão São Paulo é um lugar especial, um charme único, principalmente através das artes de grafite, né, que tinham dentro do local e também que eu pude observar também nessa experiência VR da visita aérea de cidade de São Paulo. E isso é uma das coisas que me marcou bastante. Que legal, palmas! Nem eu que moro aqui fui nesse lugar. Eu queria saber um pouquinho da preparação dela para o show. Vou fazer algumas perguntas em relação a isso. Quando ela toca num evento como esse, como ele fez, ela tem um pensamento para criar setlist? Como que ela monta a setlist do show? Setlist が好きなので、セットリストの頭の方にとにかくお客さんと一緒に飛んだり手を挙げたり、手を振ったりして盛り上がれる曲を準備するようにしています。Como eu gosto de shows que o início o público se anima bastante, eu tento selecionar as primeiras músicas como as mais animadas da minha playlist. Gosto de ver todo mundo vibrando junto, levantando as mãos. Então, é isso que eu tenho pensado mais na hora de montar minha playlist, a setlist. Quem estava no show de ontem aqui? Foi bom o show, gente? Tem que sobrar. Tem que voltar, né? Foi a primeira de muitas, vamos torcer. E preparação, assim, ela tem algum ritual, alguma mania que ela tem de se preparar para o show? Sim, ですね。私は1時間くらいかけて簡単な有酸素運動だったりストレッチをするようにしているのと、あとは緊張しがちな性格なので、自分は大丈夫、上手にできるって何度も言い聞かせるようにしています。Na minha preparação, eu costumo dedicar 1 hora para fazer exercícios respiratórios, algo mais cardio, né, para tentar expelir um pouco, né, do meu nervosismo. E também eu mentalizo bastante, né, que tá tudo bem, né, dai jogo.
você sentiu que foi uma obra-prima, foi uma grande música, ou uma música que traz um sentimento muito gostoso, um sentimento muito gostoso, sabe? Desculpa, a pergunta é se ela tem alguma música que ela faz só pra... E uma música, qual música que ela sente que foi uma coisa que ela construiu de um jeito pessoal, assim, que fala bem, música preferida, assim, aquela música que ela criou? Nossa, Sangas na Fantasia já tem várias músicas, mas acredito que a música chamada Rendezvous seja a que mais transmite algo minha, porque eu escrevi pensando de uma maneira direta sobre o meu sentimento em relação ao meu público, meus fãs. Próxima pergunta temos de você. Eu vou ficar do lado de cá agora, porque como deve estar rolando som, o pessoal está um pouquinho gritado, né? Aqui está um pouquinho mais difícil, acho que o pessoal vai ficar melhor para você entender. Seu nome e sua pergunta. Eduardo, 日本語で聞いてもいいですか？はい。初めてからどうして青春のについて歌うことを選びましたか？ありがとうございます。私自身、いわゆる青春時代と呼ばれる10代の季節になかなか素直になれなかったり、自分の言いたいことと実際に言う言葉がちぐはぐになってしまったり、そんなじれったい青春時代を過ごしていたので、あの頃の切なさを、あの頃発散できなかった切なさを今音楽にして届けたいと思って青春の物語を描いています。E a pergunta também, né? Primeiramente, sobre a pergunta, né? O moço, ele perguntou, né? Por que a Mia toma como principal tema, o tema central das músicas dela, né? Sobre a juventude, né? Aí a resposta dela foi isso porque eu escolhi, eu tomo a juventude, né? Mais especificamente, né? Aos anos, a primeira década de nossas vidas, como nosso tema, mas por conta de ser um momento que nós não conseguimos ainda ser sinceros sobre nós mesmos, né? A gente temos vários momentos que nós sentimos uma coisa, mas dizemos outra coisa, né? Nós não conseguimos assumir, assim, sentimentos e sobre nós mesmos, e acredito que essas dificuldades, né, o não conseguir ser sincero, de falar exatamente, verdadeiramente sobre o que nós somos, é algo que me atrai e também tem muito de mim mesma nesse momento, né? Que acredito que nessa minha juventude eu tive várias coisas que eu não pude dizer, né? Então, boa parte das minhas músicas são o que eu deixei de falar naquele momento, naquele tempo. Muito legal. Próxima pergunta temos. E aqui pessoal, aqui já vem você. Depois você. Bom? Vamos fazer já na ordem para utilizar. Tudo bem? Seu nome e sua pergunta. Opa, boa tarde, meu nome é Gabriel, eu queria perguntar se eu conheço o Julian Mary, essa banda aqui.
Julian Mary conhece? Oh, I know. Porque eu pergunto porque a Yuki, que é a vocalista, ela abriu a porta para muitas mulheres que resolveram seguir a carreira artística no Japão. E se você conhece, gosta deles, e se você percebe essa influência dela na carreira de outras artistas japonesas lá em você. Porque a Lisa, por exemplo, se inspirou muito nela. As meninas do Scandal são a banda favorita delas, e a Yuki é essa figura vanguardista das mulheres, digamos assim. Se ela percebe a influência da Yuki do Japão, para as artistas japonesas, se ela gosta da banda. Aí você quer saber o queはい、ジュディ&マリーの楽曲も大好きですし、ユキさんがこうソロになって活動されている、スタイルもとっても大好きです。もうユキさんは女性から見てもこうセクシーでもあり、キュートでもあり、クールでもあり、こうみんなの憧れの存在だと思うので、私自身もすごく刺激を受けましたし、こうあんな風にたくさんの人を魅了できる存在に自分もなりたいなって思います。eu gosto, né, da banda Julian Mary. Julian Mary, né? Tanto que a Yuki-san com certeza foi uma das grandes inspirações para mim, né? E é incrível como a Yuki-san, né, além de ser sexy, ela também é bonitinha, né? É bem cool, né? É um misto assim, de qualidades que eu acabo me inspirando muito e de uma forma eu também gostaria de ser como ela. E você? Tudo bem? Seu nome e sua pergunta. Meu nome é Thiago e eu gostaria de saber o que motivou você expressar seus pensamentos sobre o mundo através da música. Eu entendo que você quis dizer que expressa eles porque você não conseguiu falar quando era jovem. Mas o que te motivou a querer falar, eu quero expressar com a música? Teve algum outro pensamento por trás disso? Uma coisa que eu sempre gostei também, né, com os animes e mangás, né, então por conta disso teve também um despertar de querer também criar músicas, né, aberturas, né, encerramentos de anime, né, mas além disso eu também gosto não só de anime,
mídias, assim, no aspecto geral. Vem você. Tudo bem? Seu nome, sua pergunta? Olá, meu nome é Henrique, essa live Vanessa. Quando eu penso em cenários de fantasia, eu penso também nas ilustrações, eu também penso nos clipes. Eu creio que tem todo algo que é além da música e que me ajuda a criar uma atmosfera que eu acho muito cativante do projeto. Assim. Então, minha pergunta é como se deu a criação desses elementos que vão além da música, as ilustrações, a personagem, os clipes, assim.本当に世界観をすごく大事にしているので、そう言ってもらえてとっても嬉しいです。そうですね、ビジュアル、例えばイラストの世界観はイメージとしては10代の女の子で青春時代の真っ只中にいるちょっとした気だるさだったり、もやもやした感情を抱えているような女の子をいつも描いてもらっているようにしていて、特に3月のファンタシアはイラストの世界観がとっても大事なので、イラストを描いてもらうことにはとてもこだわっていると思います。Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito por essa pergunta, porque a construção do universo, né, nas minhas músicas é uma parte que eu realmente prezo muito. Né? Em relação a ilustrações que eu faço para as minhas músicas, eu costumo pegar uma figura de uma garota da idade dos seus primeiros fazer alguma coisa, né? Que é uma idade bem superior de adolescência, né? E busco também trazer uma figura de uma garota que carrega suas preocupações, seus concernimentos e um pouco de um aspecto um pouco de preguiça, assim, algo bem característico, né, da adolescência. E isso, e na hora de pedir, né, para o ilustrador, né, fazer essas ilustrações, esse é um aspecto que eu mais dou peso, assim, uma das coisas que eu mais dou peso na criação das minhas músicas, né, a ilustração. A imagem sendo feita. Quem mais tem pergunta? Esse lado de cá também tem. Vou voltar um pouquinho para cá, depois eu volto para ele. Vem cá. Pode ser você. Aí você, depois vem você de trás, tá bom? Boa tarde, meu nome é Wesley, ontem eu estava de Irica, não sei se você lembra. Primeiramente agradecer o show de ontem, foi incrível. E você no show falou muito sobre o nosso sorriso, que a gente estava sempre sorrindo muito, você falou essa impressão que você ganhou da gente. E eu queria perguntar qual é a diferença da impressão que você tinha antes do público do Brasil e depois do show, qual é a impressão que você ganhou da gente? Porque a gente também tem essa forma de ser muito caloroso.
実際にライブをしてみて自分が想像していたよりもより熱狂的なでこう熱いパッションがある印象を受けてとっても感動しました。Já antes de fazer o show aqui no Brasil, eu já sabia, né, já me disseram que o público brasileiro costuma ser um pouco, né, animado, né, também. Então, mas quando eu fui fazer o show de fato, né, eu me impressionei como a animação do público é muito mais do que eu imaginava. É muito, e como transmite uma paixão grande. Então, essa diferença, né, de expectativa, né, o real, que é algo que vai além, né, da expectativa, foi algo que surpreendeu bastante. Bem, eu queria... Tudo bem? Seu nome e sua pergunta. こんにちは、皆さん。一番大好きなアニメは何ですか？一番大好きなアニメ、たくさんあるんですけど、エヴァンゲリオンも大好きですし、あとは少女革命ウテナというアニメも大好きですし、ナルトも好きですし、あげたらキリがないんですけど、そうですね、特にその3つは大好きです。Tem uma anime, acho que o pessoal conheceu todos, né, que ela falou. Deve ser nem traduzir. Ela tá assistindo alguma agora, desses mais recentes, assim, o que ela tá assistindo? Jujutsu Kaisenを少し遅れながら見ています。はい。Eu tô com alguns episódios atrasados, mas eu tô assistindo Jujutsu Kaisen. Vamos lá de lá. Vem você de Brasil. Tudo bem? Seu nome e sua pergunta. Pode ficar mais pertinho. Olá, meu nome é Thiago. Vou fazer duas perguntas. Primeiro, por que é que na vida você decidiu que queria ser artista? E o que te motivou? Se você se imagina fazendo outra coisa da sua vida, fala isso. E quanto a seus pais, que inspirações musicais ela tem e o que ela ouve no momento de música, seja japonesa, seja de outros países? Duas, eu tentei quatro. Mas deu um tempo.私はそうですね、大学に通っていたんですが、大学生の頃に、特に、音楽のライブにたくさん足を運ぶようになって、たくさんの素敵なライブを見る中で自分もああやってこうステージの上からみんなを笑顔にできる存在になりたいと思ったのが大学生の頃ですね。で、そうやって歌手を夢見ながら、もし歌手、アーティストじゃない人生を送っていたとしたら、何になっていたかな。でもパンが好きなので食べるパン、パン屋さんになりたかったです。O momento que eu decidi seguir a carreira musical foi algo em torno de quando eu era universitária, né?
quando eu ia para a faculdade. E nesse momento da minha vida, eu ia bastante em shows, né, em lives de vários artistas, e em cada show que eu assistia, e crescia cada vez mais, né, o sentimento de querer poder também estar, né, no palco, né, de querer ser uma pessoa que traz sorrisos, né. E então foi no momento da minha faculdade que eu comecei a tomar a decisão, né, de seguir a carreira musical. E em relação ao... E se eu seguisse um outro caminho, se não fosse a música, né? Bem, sobre isso, como eu gosto muito de pão, talvez eu trabalharia assim, né, numa loja de pão, de bakery, né? Uma padaria. Ia ser padeira, gente. Já que ela falou que ela é tanto assim lives, né, como ele perguntou também, quais são as influências musicais dela, os artistas que ela gosta? Lisa さんの楽曲は大好きですし、今回のアニメフレンズにも出演されている、フローさん、あとはアジアンカンフージェネレーションも大好きです。Desculpa cortar aqui a Lisa, né, que é senpai dela, né, é a veterana dela, que ela gosta muito. Ela falou Flow e o Asian Food Generation que estão aqui no Game Friends. Então, ela conseguiu encontrar com eles em algum momento, seja por uma passagem assim de palco, para dar apoio? フローさんとはこう何度もすれ違ってご挨拶もさせていただいて、もうとってもかっこよくて大先輩の貫禄がありました。 Com o pessoal do Flow, eu tive várias oportunidades, né, de ocupação de cidadinho e, né, de cumprimentar. Então, foi bem legal. Muito bem. Próxima pergunta. Vem você. E depois você. Tudo bem? Seu nome e sua pergunta. Meu nome é Felipe. Minha pergunta para mim é que o São Carlos Fantasia tem uma conexão entre músicas e as novels, que é uma primeira estética. Como é que é o processo criativo dela? O que vem primeiro, a letra da música ou a novel? Como que ela se afeta? Eu costumo primeiro criar a melodia, né, da música, e a partir dessa melodia criar a história, e depois dessa história, né, tomando a melodia e a história, que eu crio a letra da música. Vem você, querida. Tudo bem? Seu nome e sua pergunta?
chamo Gustavo, boa tarde. Primeiro eu queria agradecer por ter vindo ao Brasil para vir fazer a apresentação. Espero que tenha sido proveitoso de certa forma para tanto aproveitar a cidade quanto o show. E minha pergunta é referente à música. Tem alguma música para as pessoas que começaram a escutar há pouco tempo, que conheciam muito o show, alguma música que mostre a identidade e a origem do Sangatos na Fantasia?パステルレインという曲はとても3月のファンタジアの青春時代の切なさ、もどかしさを歌詞でもメロディーでも表現している曲なので、ぜひ聴いてもらいたいです。São várias músicas, mas acredito que a minha maior recomendação para começar a escutar essa fantasia seria a música Pastel Rain, Pastel Rain, que é uma música que tanto a letra, a melodia é centrado na expressão daquela tristeza, da melancolia do tempo da nossa adolescência. Temos tempo para mais uma última pergunta. Temos pergunta? Temos aqui. Vem você. Tudo bem? Seu nome e sua pergunta. Félix, queria saber quando você teve o primeiro contato e descobriu que vir se apresentar no Brasil era uma possibilidade. Qual foi a sua reação, o que você sentiu, o que levou a decidir vir se apresentar aqui? A primeira vez que ouvi a história de poder estar fazendo a apresentação aqui no Brasil, o meu primeiro pensamento foi: nossa, quantas pessoas do Brasil conhecem a minha música, né? Quantos estou escutando, né? Então, teve essa certa preocupação, mas de certa forma, né? Se no momento que me convidaram para fazer a apresentação aqui, então saber que tem algumas pessoas, né, que estão escutando. Então, esse que foi o meu pensamento, né, em relação ao que eu senti quando eu soube me apresentar aqui. Bom, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu queria finalizar esse nosso painel pedindo para ela deixar uma mensagem para o público de agradecimento, que ela sentiu uma mensagem para os nossos fãs, né? Eu me incluo aqui, né? Nós aqui no Brasil. Por favor.
ことをすごくよく知ってくれていたということがとても感激していますし、こうやってこう近い距離で皆さんにお会いできて直接お話ができたことがとっても特別な経験になりました。本当にブラジルの皆さんが大好きになりました。ありがとうございました。Fiquei muito feliz de poder ver pessoas que conhecem tanto profundamente, né, a São Francisco de Fantasia, e também poder poder conhecer numa distância mais próxima, né? Então, por conta disso, eu gostei muito do Brasil mesmo e gostaria muito de poder estar agradecendo a todos vocês. Muito obrigada. Esperamos que ela volte muitas e muitas vezes. Queria pedir para todo mundo que está sentado levantar e aplaudir de pé essa artista maravilhosa que é a Mia do Sangatsu no Fantasia. Muito obrigada, pessoal. Pessoal, vamos juntar aqui na frente para tirar uma foto com ela? Vem todo mundo aqui pra frente, vem todo mundo pra cá. Sabe o que você tirar daqui de cima? Você tira lá do outro lado? Todo mundo tá aí? Comigo? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Sangatsu no Fantasia! Agora pro celular. O celular é de quem? Tem que sair na foto também. Obrigada! Mais uma vez, uma salva de palmas para a Mia do Sangatsu no Fantasia! Pessoal, eu queria agradecer muito vocês por todos esses dias de Anime Friends. Essa foi a nossa última atração de hoje, o que quer dizer que é a nossa última atração do Anime Friends 2026 aqui no palco Arena F. Foi muito bom estar com vocês todos esses dias. Foi a minha primeira vez aqui nesse palco e eu estou muito emocionada de verdade por poder estar aqui e compartilhar essas histórias com vocês. Muito obrigada e eu espero o ano que vem estar aqui novamente. Eu sou a Leti, até mais. Continuem aproveitando muito o Anime Friends. Muito obrigada!